Vamos virar pauta, vamos falar de assuntos nacionais. O assunto que está pegando fogo, digamos assim, no cenário nacional. STF e o inquérito que tem entre os 37 citados Jair Bolsonaro. Procuradoria-Geral da República também nisso daí. Afinal, quando que estas denúncias serão apresentadas pela Procuradoria-Geral da República? Esse inquérito da PF vai ser enviado para lá nessa segunda-feira. Essa informação a gente já tem confirmadíssima. Só que a PGR vai apresentar as denúncias nesse ano? Vai apresentar essas denúncias ano que vem? Como que está Mauro Cid? Ele está preso, não está preso? A delação continua, não continua? O que resultou daquela audiência com Alexandre de Moraes? A gente tem diretamente de Brasília os destaques chegando com o Rafael Procópio, que resume toda essa história aqui pra gente. A Procuradoria-Geral da República deve analisar esse inquérito que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal apenas na próxima semana. Essa informação, inclusive, foi veiculada pela nossa colega da Band News FM, colunista Mônica Bergamo. Então, por isso, o Ministério Público só deve analisar esse inquérito que indiciou 37 pessoas somente a partir da próxima semana. Lembrando que esse é o trâmite. A partir do momento que a Polícia Federal fecha as investigações, ela envia ao Supremo Tribunal Federal, que por sua vez envia ao Ministério Público, que decide, que vai influenciar a decisão da Suprema Corte Brasileira, se acredita ou não, se entende que existem indícios suficientes para dar prosseguimento a esse caso, ou arquivar, ou até mesmo pedir novas investigações. E a gente está falando, claro, de toda essa bomba, por assim se dizer, que a gente teve ontem aqui em Brasília. Esse inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado e que envolve, segundo a Polícia Federal, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Junto com ele, outras 36 pessoas foram indiciadas pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também golpe de Estado. Fora o ex-presidente Jair Bolsonaro, pessoas fortes do ex-presidente, próxima ao entorno do ex-presidente, que participaram do governo dele, estão indiciadas também. Podemos citar, por exemplo, o general Walter Braga Neto, que foi ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, ministro da Casa Civil e concorreu com ele nas eleições de 2022 como vice-presidente. Quem também está indiciado é o tenente-coronel Mauro Cid, que teve ontem o acordo de delação premiada continuado, depois de um depoimento de quase 3 horas perante o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator deste inquérito do golpe de Estado, assim como vários outros que envolvem o ex-presidente da República. Neste inquérito também há o nome de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e também foi secretário da mesma pasta aqui no Distrito Federal. Lembrando que ele foi investigado e chegou a ser preso por conta daquelas investigações que envolviam os ataques às sedes dos 3 poderes aqui no dia 8 de janeiro de 2023. Por mais que a PGR deva se debruçar sobre esse assunto somente na semana que vem, muito possivelmente, segundo as investigações, a apuração que a nossa reportagem tem feito aqui em Brasília, um prosseguimento dessa denúncia deve acontecer somente no ano de 2025. Mas é claro, tem muita coisa para acontecer. Algumas manifestações das defesas já foram dadas, inclusive pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, e daqui de Brasília a gente segue de olho nessas movimentações. Vale a gente lembrar que o indiciamento, muitas pessoas nas redes sociais entraram ali ou em êxtase ou entraram com o perdão do uso da palavra, depressão. Em depressão, teriam entrado, né, algo parecido assim, as pessoas que têm apreço ou que defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro e todo este núcleo. E em êxtase, felicidade, festa, entrou esse setor mais à esquerda que é contra Jair Bolsonaro e que auxiliou na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Por que é cedo para ou entrar em depressão, ou ficar em êxtase, ou sair comemorando para todos os cantos? Porque o indiciamento não é uma garantia certa de que essas pessoas, de que esses 37 nomes, vão ser processados. O que significa o indiciamento? A Polícia Federal só avaliou, há indícios de que sim, essas pessoas cometeram o crime. Só que, a partir de um indiciamento da Polícia Federal, não se garante que essas pessoas vão sofrer essas sanções. A Procuradoria-Geral da República tem esse poder de fazer uma acusação contra esse grupo. É que nem um processo criminal numa esfera assim mais, vamos dizer assim, um crime que a Polícia Civil, de repente, vou trazer como exemplo, né, o caso daquela grávida, mulher grávida que foi morta pela outra que queria roubar o bebê. A Polícia Civil concluiu aquele inquérito. Tá, tudo bem. Cabe ao Ministério Público fazer essa denúncia para daí ver se o Tribunal de Justiça aceita e torna essa mulher ré.
funciona mais ou menos de um jeito parecido. Vamos fazer uma comparação bem simplória. A Polícia Federal avalia que eles cometeram os crimes, indicia a Procuradoria-Geral da República, que tem o poder de fazer uma acusação, no caso de fazer essa denúncia contra o grupo. Aí, se a PGR considerar, tem comprovação dos crimes, aí depende, né, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Tem comprovação dos crimes. Aí que ela denuncia essas 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, para o Supremo Tribunal Federal. Se eles verificarem, eu achei essas provas insuficientes. Aí eles vão lá, pedem mais provas à Polícia Federal ou solicitam ao Supremo. Se eles julgarem que essas provas são insuficientes e que não precisa pedir mais provas, eles tocam lá no Supremo e dizem, Supremo, arquiva esse caso aí porque não tem mais nada. Ou, Supremo, vai lá, vai que é tua. Polícia Federal, eu quero mais provas para incrementar, porque eu acho que tem indícios, mas ainda é insuficiente. Funciona mais ou menos assim. E aí depois cabe ao STF abrir ou não processo contra os acusados. O que pode acontecer? A Procuradoria-Geral da República pode abrir individualmente denúncia para cada uma dessas pessoas ou juntar todo mundo, se eles verificarem de que tudo tem ligação. Já aconteceu isso em 2006. Ou denúncias individuais aconteceram, nesses casos, dos atos golpistas de 8 de janeiro do ano passado. Cada um dos 1.390 presos tiveram denúncias individuais. E eu vejo com inteligência, né, essa intenção, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto da Procuradoria-Geral da República, de decidir se dá andamento ou não para essas questões só lá em 2025. Gente, falta 1 mês e 9 dias, 1 mês e 8 dias, para o ano acabar. O judiciário entra em recesso ali já quase na primeira quinzena de dezembro. Não há tempo suficiente para você analisar 800 páginas de um relatório, que é esse relatório da Polícia Federal. Então é muito mais prudente você dar andamento a isso em 2025 do que tentar correr com tudo isso e dar margem para uma possível interpretação ou leitura errônea, porque na pressa a gente sempre faz besteira. Sempre faz besteira na pressa. Então, uma avaliação com mais calma, sem a celeridade forçada, vai dar muito mais tranquilidade, não vai deixar margem de erros para analisar esses pontos dessa denúncia, do que você fazer essa análise corrida e de uma maneira forçada. Então, eu vejo com bons olhos e com acerto, como um acerto nessa intenção, tanto da PGR de analisar se denuncia ou não lá no ano que vem, quanto do STF, que também está dando indícios de que, se a PGR enviar para eles, esse julgamento aconteça apenas em 2025. E outra, tem um ponto adicional. O STF quer fazer isso, se a PGR decidir denunciar, em 2025 mesmo, para não comprometer a eleição presidencial de 2026. Porque isso também pode dar margem, para quem for atingido dizer, não, estamos sendo perseguidos, estamos sendo tolhidos ali da eleição de 2026. Então, eu vejo com prudência tanto essas posições da PGR quanto do Supremo Tribunal Federal. 5h22, ontem a gente